A bondade de sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Foi nos motivado, eu vi que alguns trouxeram a palavra de Deus, e para basear a minha fala na palavra de Deus, sentados mesmos, levantem a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia para a sagrada celebração hoje, para que depois então pudéssemos fazer uma oração? Muito bem, ao final da celebração então o padre vai fazer a oração com a palavra de Deus. Queridos irmãos, o padre hoje começa a falar naquilo que ouvimos na segunda leitura, que assim diz: Paulo falando a uma comunidade, aos filipenses, a comunidade de Filipo: só uma coisa importa, vivei à altura do Evangelho de Cristo. Se nós falamos que somos cristãos, católicos, diferente do que entrar num supermercado onde eu tenho a liberdade de escolher o que eu levo e o que eu não levo. O que está em promoção eu levo. Isso aqui essa semana está caro, eu não vou levar. Com a fé nós não devemos relacionar assim. Ou abraçamos na integridade, ou vamos viver como pessoas que optam pelo morno. E o próprio Deus em Apocalipse diz: olha, é melhor que seja frio, melhor ainda que seja quente, mas morno eu te vomito. Não dá para ficar em cima do muro não, minha gente. Tem muitas pessoas, assim como diz o Evangelho, que fazem uma experiência com o nosso Deus, fazem uma experiência com Jesus logo cedo, no amanhecer da vida, como diz a parábola que Jesus hoje nos ensinou. Ele quer dizer que algumas pessoas contratadas para a vinha, algumas pessoas conheceram a Jesus logo no início da infância. E assim trabalharam, evangelizando, edificaram, construíram toda uma vida. Só que este Deus, não contente em ver que muitas pessoas não estão a serviço, não estão experimentando o Deus da vida, Ele vai à praça, ou seja, a praça é um lugar público, onde encontra pessoas ociosas, pessoas ali desocupadas, pessoas um tanto quanto à toa, sem fazer nada, em busca de um sentido da vida. E Ele sai às 9 da manhã, sai ao meio-dia, sai às 3 da tarde, nos mostrando aqui um movimento de um Deus que sai e vem ao nosso encontro. Engana-se quem diz assim: eu encontrei Jesus. Ninguém encontra. Nós nos deixamos ser encontrado. É Ele que faz o movimento de vir ao nosso encontro. O que acontece é que muitas vezes nós não o abraçamos. E Ele inclusive sai às 5 horas da tarde. O que significa sair 5 horas da tarde na tradição judaica? O dia Ele encerra às 6 horas. Sair às 5 horas significa: na última hora eu fui encontrado. Na última hora o patrão, o dono da vida, o dono da vinha me chama. E eu digo sim, ótimo. Eu tenho aquele que amanheceu com Deus, eu tenho aquele ao meio-dia, às 3 da tarde, e aquele que conheceu a Jesus o Salvador na última hora. Na hora do pagamento, Ele é justo. Ele prometeu uma moeda de prata para aquele que amanheceu, e assim deu. Acontece que aquele que está ali junto de Deus há muito tempo não tem o olhar focado, fitado, centrado em Jesus, mas no outro. E ele fica triste, porque o outro recebe a mesma quantia. Como assim? Eu estou trabalhando o dia todo para ti, meu patrão, abaixo desse sol aqui, calor e dia intenso, e ganho a mesma quantidade que esse que começou agora às 5 horas da tarde, esse malandro que ficou aí o dia todo vagando pela praça. Isso não é justo. E daí ele diz ainda assim: amigo, a justiça foi feita, eu lhe dei o que prometi. Que bom que este, mesmo na última hora da vida, aceitou o meu convite e fez parte, integrou. E por isso quero dar a ele também o mesmo prêmio. Para nós, o que isso tem a ver? Muitos de nós conhecemos a Deus, professamos a fé cristã, católica, há muito tempo. Outros não, recentemente.
Já na fase adulta da vida, fazem uma experiência de fé. E receberão no final das contas, quem foi batizado desde pequeno e vive uma vida católica, para aquele que foi batizado de grande, para aquele que conheceu a Jesus, quem sabe no leito de morte, e aceitou o seu senhorio, o mesmo céu. O céu não tem departamentos para aqueles que começaram quando pequeno, para aqueles que começaram quando grande. É o mesmo céu para todos. Só que aquele que está há mais tempo também está errado na sua conduta, porque não tendo o olhar mais centrado em Jesus, ele olha para o lado e sente tristeza, inveja, porque recebeu o mesmo prêmio. Quantas vezes nós olhamos para o lado e nos comparamos? A tristeza, a inveja, ela não tem como eu sentir inveja de mim mesmo. Eu sempre sinto porque eu olho para a vida de alguém e acho que ele está melhor financeiramente, está prosperando, tem um emprego melhor, tem uma mulher, tem uma família, tem filhos, tem um esposo. E eu olho para a minha vida e vejo que não é igual a dele. Sinto tristeza, começo a invejá-lo. Sabe por quê? Porque ao invés do caminho, o nosso olhar estiver centrado no caminho, eu olho para o lado. Que o nosso olhar seja direcionado para a lateral quando for para ajudar. Mas quando não for para ajudar, que mantenhamos o olhar fixo em Deus. E Ele que nos livre da tristeza, Ele que nos livre então dessa inveja. No começo da homilia, o padre começou a citar um versículo que São Paulo disse aos filipenses, que nós temos que compreender, amar, conforme a altura do Evangelho. Meus irmãos, pessoas que se revestem do poder para dizer quando a vida começa e quando a vida termina, não estão em Deus. Deixa Deus ser Deus. Um católico que é católico, ele faz uma experiência com a palavra de Deus. Me empresta a palavra de Deus, meu irmão, aqui. E nesta palavra de Deus, aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós encontramos a narrativa que o anjo Gabriel vem visitar Nossa Senhora e diz a ela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O padre está falando alto para que vocês possam, meus irmãos, todos nós, que o Espírito Santo encontre em nós a unidade de algo tão importante que está para acontecer nos próximos dias. E ele diz: o que tu já concebe no teu ventre é a própria pessoa de Jesus, é o próprio Deus encarnado no teu ventre. Maria fez uma experiência com Jesus e sai às pressas ao encontro da sua prima Santa Isabel. E Isabel, cheia do Espírito Santo, diz o quê? Que alegria receber na casa, em minha casa, a mãe do meu Salvador. Maria estava há poucos dias, não tinha nem chegado ainda a 12ª semana de gestação e já gerava o Salvador. Como é que pode pessoas revestidas de um poder dada pelo próprio homem dizer que a vida começa somente a partir da 12ª semana? Isso não existe, isso é o verdadeiro inferno aqui já na terra. Nós não podemos legislar sobre a vida dada por Deus. Ele deu, Ele tira. Nossa Senhora é reconhecida já em seu ventre como ali carregando uma criança, carregando ali um bebê. Se é feto ou qualquer nome que a ciência queira dar, é vida. A criança passa pelo processo do feto, ela passa pelo processo de ser um bebê, de ser uma criança, de ser um adolescente, de ser um jovem, de ser um adulto. E quando chega na fase adulta, se sente no direito de dizer que isso não é vida. E a maioria do STF se dizem católicos. São tudo menos católicos, porque o católico, diferente da prateleira do supermercado, ele não escolhe o quem quer acreditar. Caso contrário, abre a sua igreja. Mas o católico de verdade, ele defende a vida em qualquer circunstância, não se negocia, é um valor inegociável. Nós não vamos colocar à mesa essa pauta, isso não se discute. É assim desde sempre. O ser humano não pode, a seu bel prazer, acordar num belo dia e dizer assim: vamos discutir quando começa a vida. Mas como nós podemos valorizar, intensificar, melhorar e buscar santamente a vida? Meus irmãos,
Se nós queremos ter um coração manso e humilde de Cristo, eu não consigo imaginar Cristo suscitando na nossa mente, no nosso coração, uma pauta em que a gente discuta se a vida começa ou não na 12ª semana de vida, de concepção. Daqui a pouco essa lei ela é colocada em prática e sabe o que vem? Vamos discutir, porque daí na verdade já não é mais na 12ª, é no 6º mês de gestação. Na verdade, vida só é depois quando nasce. Então passa os 9 meses carregando o quê? Filhote de urubu? Não, é vida, é criança que a gente carrega. A gente não, as mulheres. A mãe. Gente, é só nós olharmos para Nossa Senhora e ali tem toda a resposta de maneira clara, esclarecida para nós, o que é e quando começa a vida. Nesses 2 anos e meio de padre, eu não vi uma mulher, não são muitos os casos, mas eu não vi uma mulher chegando na presença do sacerdote e rindo porque fez um aborto, há pouco ou há décadas de vida. Todas sentem uma dor tamanha, o arrependimento. Se não quer ter o filho, leve alguns meses a gravidez a termo. Deixe a criança nascer e coloca para adoção. Mas não seja juiz ou juíza, e nem os homens não sejam coniventes, nem os maridos apoiem. Deixe aquela vida vir. É melhor que vá para adoção do que para a morte. Nós não somos Deus que podemos legislar. Tomara Deus que tenha misericórdia e que esse processo da descriminalização, ele não avance. Nem tudo é como a gente quer, não basta um sacerdote ficar aqui falando o que eu sei que a maioria concorda. E se isso vir realmente a ser aprovado, eu posso dizer uma coisa: olha, verdadeiramente a mão de Deus não é a mesma, como diz o salmista, ela está mudada. Não esqueçamos, a gente invoca a misericórdia de Jesus, mas Ele é justo, Ele não falha com a sua justiça. Nós homens não temos e não podemos legislar sobre a vida. Ele deu, Ele tira. Se for aprovado a descriminalização do aborto, meus irmãos, é o céu aqui na terra já. Eu não quero ser juiz, eu não sou juiz para ficar mandando alguém para o inferno ou não. Eu quero dobrar o meu joelho e rezar para que eles possam mudar a concepção. O primeiro voto a ministra Rosa Weber já deu favorável. A mãe dela não a abortou. Só é a favor do aborto uma pessoa que vive, uma pessoa que pensa, uma pessoa que raciocina, uma pessoa que tem a oportunidade de existir. Quem sou eu para dizer? Para privar alguém de existir? Se soubéssemos como é feito tamanha crueldade no ventre da mulher para esquartejar a criança e sugá-la para fora, está resolvido? Não. A mulher vai passar a vida toda com o peso na consciência. Deus nos livre desse grande mal que novamente o cenário político brasileiro volta à tona essa temática. Que a nossa geração e todas as outras possam nunca mais ter que ficar rezando para isso, para que tenhamos lá governantes católicos, cristãos, comprometidos com a vida, comprometidos verdadeiramente com a causa do Evangelho. Porque se não for nesse sentido, estão seguindo a qualquer Deus, menos aquele que nós acreditamos, aquele que se sujeitou humildemente a estar no ventre de Nossa Senhora e que foi por Santa Isabel reconhecido como uma vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre